Gente, muito bom dia a vocês, eu já havia cumprimentado-os, mas vale a pena falar mais uma vez. Estou bem feliz de estar de volta com as turmas presenciais, apesar de todas as medidas de segurança que a gente tem que tomar. A minha preocupação era a máscara, mas como o microfone está legal, vocês vão me ouvir bem, não é? Vamos trabalhar uma disciplina, pessoas, muitas vezes negligenciada pelo candidato, infelizmente. Dentro do campo de língua portuguesa, é mais do que natural que a maioria de vocês deem atenção à gramática, né? Até por conta da quantidade de itens que vocês vão encontrar numa prova de concurso. Talvez alguns deem atenção até mais à redação oficial que à análise de texto. Mas se você é um candidato que vem acompanhando as últimas provas de concurso, principalmente do SEBRASP, que eu não vou negar é o nosso foco hoje, ok? Devido à quantidade de editais publicados, autorizados, enfim, vocês já perceberam que não dá para brincar com análise de texto, ok? Já vi muito candidato muito seguro a respeito dos aspectos gramaticais e não conseguia acertar uma questão de análise de texto, porque a atenção ficou muito voltada aos aspectos gramaticais somente. E a gente tem que ter esse cuidado e essa atenção, tá bom? Eu vou deixar aqui meu e-mail a vocês, caso vocês necessitem de um contato extra-aula, tá? Também gosto de deixar o meu contato para questões de recurso. Gente, como eu falei, o foco hoje é o SEBRASP. Mas, apesar de ser uma prova com muita consistência, com muita coerência em relação à elaboração da prova de língua portuguesa, e não demandar tantos recursos, a gente sempre tem que ficar alerta, né? Quanto a isso. Eu sempre disponibilizo o contato, porque se vocês precisarem de recurso para a prova objetiva, vocês vão contar com a minha ajuda. De que forma? Assim que o gabarito preliminar da prova de vocês, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Educação, o que mais? DEPEN, né, que agora foi retomar, passou à frente, porque vai ter prova final de fevereiro. Então, quando vocês fizerem a prova e for divulgado o gabarito preliminar, vocês vão mandar para mim no mesmo dia. Professora, dei uma olhada aqui, acho que uma ou outra questão cabe em recurso. O que você acha? Da parte objetiva eu vou dar uma analisada. Se eu perceber que cabe recurso, eu vou fazer um texto base para vocês. Não é o recurso que você vai mandar, certo? Vocês não podem mandar o mesmo recurso, o mesmo texto de recurso. Mas tendo um texto base, inclusive com referência bibliográfica, já ajuda muito, não é não, gente? Sim ou não? Então mandem para mim, tá bom? Assim que sair o gabarito preliminar da prova de vocês, mandem que eu já faça a análise e se houver essa devolutiva de recurso, vocês já vão ter um texto base para vocês construírem o texto pessoal, beleza? Vamos falar de análise textual? Lembrando que, assim, o mais importante saber aqui é o seguinte: eu não analiso uma prova, eu não resolvo as questões de análise textual só com a leitura do texto, tá? A gente já tem que derrubar essa ideia. Por quê? Porque vocês também podem aplicar técnicas de análise em questões de texto, não só em questões de gramática. Isso tem que ficar bem claro, porque senão o candidato ele fica aficionado lá com o estudo de aspectos gramaticais e aí ele fica lembrando da dica do professor. Quando apareceu uma oração a respeito da oração subordinada adverbial deslocada ou do adjunto adverbial deslocado, eu vou me colocar a responder do seguinte modo. Aqui não vai ser diferente. A leitura do texto é importante? Sim, é fundamental, é a base de tudo. Só que existem técnicas que nós também podemos aplicar, que vocês vão ver a partir de hoje e que vai valer a pena, principalmente para quem quer resolver a prova mais rápido, ok? Vamos só relembrar aqui 3 pontos importantes, gramaticais, mas que eu não posso deixar de mencionar também agora, porque nós temos cada vez mais provas contextualizadas. E eu falo isso porque o SEBRASP já é uma referência, né? Para quem aqui já resolve prova do CESP Sebrasp há um tempo, vocês sabem que é uma prova bem mais contextualizada se a gente comparar com o FGV da vida.
né? Com uma VUNESP da vida. Mas não quer dizer que essas bancas que oferecem uma prova de múltipla escolha também já não tenham mudado o viés de cobrança e têm contextualizado cada vez mais as questões. Por isso mesmo, relembrar esses aspectos gramaticais é muito importante, tá? Então, quando eu penso na gramática, eu sei que ela vem dividida na parte morfológica, né? Na parte de sintaxe, já vou até aqui destacar, porque é a parte que mais interessa a vocês, isso é legítimo, não é uma mentira, né? E a parte de semântica, que para nós, para os nossos encontros, é o que mais importa, ok? Então nós estamos, vocês, eu, professora Patrícia, estamos mais voltados dos tópicos gramaticais à análise semântica, mas não somente a ela, tá? Daremos uma importância maior à semântica. Vamos só relembrar, a morfologia preocupa-se com a estrutura das palavras. Aqui, por exemplo, eu posso pensar numa análise desvinculada de contexto. Ah, professora, mas isso não cai em prova. Cai em prova sim. Cai em prova sim, e a gente está falando do SEBRASP, então a gente tem que relembrar um ponto assim que eu acho fundamental de um candidato saber a respeito do SEBRASP, que é a acentuação. O SEBRASP é hoje uma das poucas bancas que considera a acentuação de paroxítonas terminadas em ditongos crescentes, como também proparoxítono. Isso caiu recentemente, acho que final de 2019 caiu isso numa prova. Salvo engano, era a palavra memória. Então, assim, é um aspecto que pode cair na prova, porque vem caindo. Até porque é uma cobrança e um posicionamento que não é comum de todas as bancas. Mas o SEBRASP a adotou, tá bom? Aqui em sintaxe, eu estou preocupado com o quê? Com a função. Gente, quase tudo do edital de vocês está aqui. Quase tudo. Análise do período simples, análise do período composto, regência, concordância, uso do acento indicativo de crase, pontuação. Minha gente, quer pontuar corretamente a sua redação e não cair no mesmo erro que a maioria dos candidatos, porque quando eu analiso redação de candidato, a maioria dos erros de gramática são de pontuação. Então, se você não quer errar isso, você tem que saber isso aqui, ó. Jesus. Você tem que saber isso aqui, ó. Obrigada, querido. Sintaxe. Se você não souber sintaxe, você não vai pontuar direito. Vai ter dois problemas. Você pode correr o risco de não conseguir resolver as questões objetivas de pontuação e pode perder ponto na sua redação discursiva, se você inventar a moda de querer deslocar termo. Não faça isso na sua redação. Coloque tudo na ordem direta para você não ter problema, entendeu? Mas vai que na hora você esqueceu, entendeu? Aí você deslocou uma adjunta adverbial, tem que saber essa pontuação, beleza? Deslocou um predicativo, uma das pontuações que eu mais vejo candidato errando é o predicativo deslocado. Então tem que ter cuidado, tá aqui, tá? Quase tudo do seu edital tá aqui, tenha atenção a isso. Mas, lembra que eu falei que a prova tem sido cada vez mais contextualizada? No caso do SEBRASP, é fato, é mais contextualizada que existe. A análise de vocês sempre vai ser morfossintático-semântica. Sempre. Sempre. Independente do formato da prova. Estou falando isso porque eu sei que tem candidato aqui que vai fazer concurso para a polícia de outro estado e vai pegar uma prova de múltipla escolha, do SEBRASP. Entendeu? Então, assim, ele não vai mudar a postura dele, o posicionamento dele, só porque ele mudou o estilo da prova, não. De julgamento de item, vai fazer uma de múltipla escolha. Vai ser o mesmo posicionamento. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Análise morfossintático-semântica, sempre. O sentido sempre vai ser importante. Gente, classe gramatical dessa palavra. Alguém pode dizer? Qual é a classe gramatical dessa palavra? São. O que é são? Primeira coisa que vem à cabeça, o que é são? Primeira coisa que vem à cabeça, mas depende do sentido. Já ouviram falar? Mente sã, corpo? Em corpo são, eu estou trazendo a palavra são, não mais como verbo, sim como adjetivo. Está entendendo? Então, assim, é uma palavra solta que não quer nos dizer nada, não vai nos dizer nada. Na prova que vai interessar saber sentido, que ela vai trazer o texto, que ela vai se apresentar a vocês. Percebe? Então, é muito importante essa questão semântica na análise morfossintática numa prova. Por isso que é sempre
morfossintático semântico. O que de mais importante vocês precisam estudar? O que mais você precisa estudar em cada um desses aspectos? Deixa eu ver se eu consigo uma cor aqui diferente. Em morfologia, além da acentuação, vamos destacar aqui classes de palavras. Colegas, não há discussão, você precisa saber isso. Vou citar qual é a classe que mais interessa a vocês. Conjunções. Depois a conjunções, advérbios. Por que advérbio? Porque advérbio vai influenciar lá na pontuação. Mas conjunção, gente, não tem negociação, tá? Ou você sabe, ou você sabe. Para passar bem numa prova, para ter uma boa resolução, para ter uma boa nota na prova de língua portuguesa, você tem que saber conjunção. Você tem que saber que o destarte vai ter a mesma finalidade que o portanto. Só que o portanto a gente conhece mais, que a gente usa mais. Destarte não. Aí aparece uma prova do STJ, o candidato dá um pulo. Troque destarte por todavia. Podia? Não. Se destarte é igual a portanto é igual a todavia? Não. Então, assim, são questões que parecem complexas à primeira vista, talvez porque você não conheça tão bem aquela palavra, mas se você estudar conjunções, você vai tirar de letra. Vai ser uma resolução rápida, ok? Em sintaxe, vocês viram que tem um monte de coisa, né? Sintaxe que você precisa saber. Cara, tatua isso daqui, ó, no seu cérebro. Termos da função. Olha, eu sei que pontuação do período composto tem caído muito ultimamente em provas do Sebrasp. Mas vai por mim, continue estudando termos da oração, porque se nós temos uma prova de 20 itens de língua portuguesa, nós teremos em torno de 6, mais ou menos, 5 a 6 questões de pontuação. Tá? Essas questões de pontuação, na maioria, serão de termos da função, ou seja, pontuação do período simples, não do período composto. Por mais que você tenha visto muito, né? Você tem feito as provas do Sebrasp, você viu que tem caído muita questão sobre pontuação de orações. Mesmo assim, quanto mais vocês souberem de termos da função, melhor. Porque aí você está garantindo uma boa pontuação na sua prova. Ainda hoje, termos da função é o tópico que mais você vai encontrar nas provas de língua portuguesa do Sebrasp. Beleza? Em semântica, tem um monte de coisa para estudar, né? Você vai falar assim, nossa, professor, aqui é bem amplo, bem vasto. Eu peço que vocês pratiquem um pouco mais as diferenças de denotação para conotação. Ah, mas isso é fácil. É fácil, mas a prova consegue fazer uma questão se transformar num demônio. Sabia? Um negócio simples desse. Nunca vou me esquecer de uma prova, não foi Sebrasp, mas de uma prova que colocou a palavra mamão no seguinte contexto. Vocês vão achar a prova mamão com açúcar. Se Deus quiser, só vocês, né? Preferência só vocês. Vocês vão achar a prova mamão com açúcar. Aí a prova perguntou. Mamão foi usado em sentido literal, ou seja, denotativo, né? Aí muita gente, à primeira vista, estranha, porque mamão com açúcar não é sentido figurado? Não quer dizer uma coisa muito fácil? Mas ele perguntou só mamão. O vocábulo mamão tem sentido literal. Estava certo, gente. Estava certo, porque de fato, na expressão mamão com açúcar, mamão é só literal. Só mamão é literal e não figurado. Entende? Então, assim, às vezes a questão ela formula o item de tal forma que tende a induzi-los ao erro, colocá-los em dúvida. Então, vamos praticar um pouco mais essa diferença da denotação para a conotação, beleza? Acho que de semântica é uma das preocupações maiores que vocês têm que ter, principalmente em relação às provas do Sebrasp. Beleza? Apesar de ter citado semântica aqui agora, não é por ela que a gente vai começar o nosso curso, tá? O nosso, começarmos diretamente a análise textual. Mas nós vamos chegar a um momento em que falaremos dela. Quer ver? Deixa eu tirar uma dúvida com vocês. O Sebrasp cobra figuras de linguagem, sim ou não? Vendo? Já temos aqui um candidato atualizado. Porque antigamente o candidato dizia, não, o Sebrasp não cobra, não. É difícil você ver uma questão. Gente, 95, pelo menos, por cento das provas do Sebrasp cobra uma figura de linguagem chamada metonímia. Sabia? Metonímia do singular pelo plural.
Sabe aquela questão que você encontrou hoje em qualquer prova, principalmente do Sebrasp, que é certo, mais de uma, por sinal? Reescritura, já viram essas questões? Nós vamos praticar aqui também, na segunda aula do nosso encontro, a gente vai praticar como trabalhar questões de reescritura. É nesse tipo de questão que o Sebrasp cobra quase sempre a metonímia do singular pelo plural. Então, assim, cobra-se figura de linguagem? Cobra, às vezes não uma questão objetivamente de figura de linguagem, assim, ó, tal trecho do texto equivale ou então corresponde à figura de linguagem antítese. Talvez isso vocês realmente não encontrem, mas vocês vão precisar da figura de linguagem para responder alguma questão vinculada ao entendimento do texto. Perceberam? Então a gente tem que conhecer também, tá? Mas para iniciarmos esse ponto específico, direto da análise textual, vamos falar sobre a diferença de análises. Existe a compreensão, que aqui eu vou chamar de intelecção, mas você pode colocar aí compreensão também, tá? Intelecção ou compreensão, ok? E a interpretação. Gente, se eu não me engano, tá até aí, né? Eu preparei um material com questões para a gente resolver hoje. E na primeira folha eu acho que eu citei quais são os principais tópicos de análise de texto. Eu não coloquei todos aqui de língua portuguesa, né? Porque a gente não vai trabalhar gramática, redação oficial. Então, separei aqui alguns que são relevantes para análise textual. Qual é o primeiro tópico? Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Quer dizer, já no primeiro tópico do edital, e isso não é só o Sebrasp que faz, mas esses principais bancas do país, o primeiro normalmente é esse. É mostrando para vocês que você não só interpreta. Olha que coisa curiosa. Quando você lê um texto, você não faz só interpretação. Você compreende e interpreta. Faz diferença isso? Faz. Uma delas, que é a primeira, a compreensão, pode fazer com que ganhemos tempo na prova. Tá? A interpretação nem tanto, porque a interpretação é trabalhar com as informações subentendidas. Então, queira ou não, você vai analisar com mais calma, né? Você vai tentar prestar bastante atenção no item, na parte do texto que vai ser referenciada. Mas quando eu sei como realizar uma análise compreensiva, eu ganho tempo na prova. É isso que a gente vai treinar aqui. Então, veja, qual a diferença das duas? Quando eu trabalho a intelecção ou a compreensão, eu faço uma análise de ideias explícitas. Gente, essa análise de ideias explícitas tende a ser mais fácil ou mais difícil? Pense aí. Eu vou trabalhar com as ideias que estão escritas no texto. É para ser mais fácil ou mais difícil? Mais fácil. Só que no nosso caso, não é só a facilidade que conta, é o que é mais rápido. Que é essa preocupação eu tenho. Principalmente quando eu penso que vocês vão responder a questões de contabilidade, só Jesus na causa, né? Questões de informática que estão cada vez mais difíceis, não é? E aí você fica pensando, caramba, eu vou ter que planejar muito bem a minha resolução, o tempo que eu vou gastar em cada questão, porque ainda tem a redação, né, discursiva. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com o que nos faz ganhar tempo. A diferença para a interpretação é que é o contrário. Eu faço uma análise de ideias implícitas. Ok? Ideias implícitas. Muito bem. Então, aqui eu já sei, comparando as duas, que a análise interpretativa, de fato, ela é um pouco mais trabalhosa. Não vou usar a palavra difícil, mas ela é mais trabalhosa porque ela vai requerer um nível maior de atenção nosso, né? Mas vamos pensar aqui no que essas informações, para aqueles que já sabiam ou que souberam agora sobre a diferença delas, o que isso de fato importa para você na resolução da prova? É que existem comandos da prova que mostram ao candidato o que a banca quer. Existem comandos que vão mostrar a você, candidato, que ela quer que você faça uma análise compreensiva.
E existem os comandos que vão mostrar que você agora terá que fazer uma análise interpretativa. Aí pensem comigo, no planejamento da sua resolução. O que vai fazer você ganhar mais tempo? Quando você lê uma questão, se você reconhecer que ela está pedindo interpretação ou compreensão, qual delas você vai escolher para fazer e sabendo que vai ser mais rápido? A questão de interpretação ou de compreensão? Compreensão. E isso não quer dizer que você fará primeiro, tá, gente? Porque isso é muito pessoal. Já viram aquela história? Vem cá, você faz primeiro as questões mais difíceis ou as mais fáceis? A que você tem mais segurança ou que não tem? Isso não é pessoal? É pessoal, eu não vou fazer essa orientação aqui, porque isso vai muito do indivíduo. Mas se você sabe que ela é mais rápida, você não tem uma carta na manga para escolher o momento certo de resolver, sim ou não? Que é o que a gente vai treinar. Então, quais são os comandos? Isso aqui, ó, essas definições, não serão cobradas pela prova, por banca nenhuma, nem pelo Sebrasp. Só que eu quero que você saiba quais são as questões que cobram essa análise e essa. Que aí você escolhe qual que é mais rápida, a compreensiva. Aí você decide o melhor momento para respondê-la. Vamos ver aqui os enunciados. Quem já viu esse? De acordo com. Quem que já viu? Quem já viu aqui, gente? De acordo com? Todo mundo. Vem dizer que isso não cai direto na prova. Direto. Quer que eu fale o sinônimo dela? Não vou anotar ali não, mas eu vou falar algumas que são sinônimos. Qual o sinônimo desse enunciado que cai em quase toda a prova do Sebrasp? Segundo. Já viram assim, ó? Segundo o autor do texto. Quem já viu? Segundo o texto, só o texto. Já vimos. Segundo as informações do terceiro parágrafo. Quem já viu? Então, ó, de acordo com é sinônimo de segundo, de conforme, de consoante. Anota consoante que eu vi numa prova do Ministério Público Estadual, acho que do Ceará, no ano passado, início do ano passado, Sebrasp. Consoante. Tá? Então, ó, de acordo com, conforme, segundo, que tem caído muito, consoante. São questões de compreensão. Eu nem li ainda, mas se eu bati o olho e vi esse de acordo com, eu já sei que, em teoria, não é só voltar ao texto e ver se a informação está lá, sim ou não? Não tem que pensar muito, tem que estar escrito, entendeu? Eu encontro lá na questão. De acordo com o autor, a pandemia gerou muitos problemas psicológicos à população como um todo. Como é que eu julgo essa questão? Eu vou direto à linha e vejo se isso está escrito lá. Porque se o comando é de acordo com, tem que estar escrito sim ou não? Sim. Olha, houve uma prova em que alguns alunos meus pediram recurso. E aí, analisando a prova como um todo, umas alunas falaram assim, nossa, professor, tem uma questão de direito constitucional aqui que está F, não vou falar a palavra não, e a gente não consegue entender por que a banca colocou tal resposta no gabarito preliminar. Gente, vocês acreditam que analisando com as alunas a tal da questão de direito constitucional, o recurso era fácil e certo, porque a questão vinha assim, de acordo com o artigo tal, não sei o quê, aí pá, a informação. Mas não tinha isso escrito. Não tinha isso escrito na norma, na Constituição. E aí eu pergunto, se está com o comando de acordo com, ele pode colocar uma coisa que não está lá, ipsis verbis, lá, escrito na Constituição? Pode ou não pode? Não pode. Isso cabe recurso? E elas preocupadas, sabe, assim, ai meu Deus, a gente não está batendo esse gabarito com que a gente estudou. Então eu falei, gente, mas o recurso aí é mais fácil do que a parte de direito constitucional. É só você entrar nesse mérito. O comando da questão não corresponde ao que foi pedido. Ponto. Entenderam? Então, você vê que é uma coisa que você vai estender para a prova toda, não vai ser só a prova de língua portuguesa. O que mais? Quem já viu esse aqui? Reescritura. Ou reescrita, né? Tudo igual, viu, gente? Reescritura ou reescrita. Gente, isso aparece concurso público? Fala aí na prova do Sebrasp. Vai ser uma questão ou mais de uma, sim? Mais de uma. As provas do Sebrasp hoje em dia trazem mais de uma questão de reescritura. Você tem que ficar atento. Esses aqui são alguns exemplos de comandos que vocês vão encontrar mais facilmente, tá bom? Numa prova de concurso. Veja. Está claro no texto. Gente, estou parafraseando, mas qualquer uma que fale que fica claro ou está claro, ela é de compreensão. Você sabe por quê? Uma coisa que fica clara
ela se esconde no texto ou ela se mostra? Então tem que estar escrito. Entenderam por que ela é de compreensão? Se o texto, falou assim, ó, a partir da leitura do segundo parágrafo do texto, fica clara a ideia de que acabou, tem que estar escrito. Porque o que fica claro no texto tem que estar escrito. Vocês estão entendendo? Ah, professora, mas vai ser sempre com as mesmas palavras que foi citado lá na questão? Não, né, gente? Foi. Não vai ser. Entende? Mas o importante é que esteja escrita a informação que foi mencionada na questão. Tem que estar, tá bom? Olha uma aqui que muitas vezes as pessoas confundem. O texto aponta. Gente, não precisa ser o texto, pode ser um parágrafo. A leitura do quarto parágrafo do texto aponta que, o texto aponta que. Apontar tem que gerar visualização, sabia? O sentido do verbo apontar é esse. Vocês, quando crianças, não eram corrigidos normalmente pelo adulto que falava assim, não pode apontar, é feio apontar, não é? Gente, eu sempre uso esse exemplo para você ver como o verbo apontar, quando você for usar essa palavra, ela tem que gerar uma visualização para o seu interlocutor. Ele pergunta para mim, professora, aqui no curso tem algum extintor de incêndio? A porta está aberta e eu consigo apontar para ele onde há um. Professora, aqui no andar há algum extintor de incêndio? Eu posso apontar para ele, gente? Para esse colega aqui, ele vai conseguir visualizar, considerando que a porta está aberta, sim ou não? Vai, eu posso apontar. Agora, se a colega pergunta assim, professora, aqui no andar tem banheiro ou é só lá embaixo? Eu posso apontar a colega onde fica o banheiro ou eu vou indicar o caminho? Indicar, porque se eu não tenho como apontar, ela tem como gerar visualização daqui, sim ou não? Não. Então prestem atenção. Toda vez que uma questão disser que aponta, o autor aponta a ideia tal, a questão ou o parágrafo X aponta que, e essa informação que está na questão tem que estar escrito. Tem que estar escrita. A informação tem que estar escrita. Beleza? Por quê? Porque apontar gera visualização. Olha a diferença para as questões de interpretação. Depreende-se, que significa entende-se, ou infere-se. Tá? Esses aqui são comandos muito comuns de interpretação em provas de concurso. E você já sabe, para ela ser verdadeira, ou melhor, para ela estar certa a questão, com infere-se, ela necessariamente precisa estar escrita no texto, sim ou não? Não. Não quer dizer que se o texto falar assim, ó, infere-se do texto que muitos alunos sofreram com a pandemia. Isso pode estar certo no texto, mas não quer dizer que vai estar escrito, porque não precisa. Lembra a história da interpretação? Ela lida com ideias implícitas, com subentendidos. Por isso que o trabalho com esse tipo de questão é mais trabalhoso, é maior, né? O nosso trabalho é maior. Que a gente tem que ler com bastante atenção. Outra questão, outro comando muito comum em provas de concurso, a respeito da interpretação, concluir ou conclusão, tá? Chega-se à conclusão, a partir da leitura do texto, chega-se à conclusão de que, ou é possível concluir que. Gente, se envolver conclusão ou concluir, a ideia, a questão sempre quer de você uma análise interpretativa. Quer que eu diga por quê? A conclusão, ela sempre vem clara no texto, ou você vai ter que buscar a conclusão na leitura dele todo. Não é verdade? Eu sei que existe um parágrafo conclusivo no texto, não é? Vai existir um parágrafo, mas a conclusão das ideias do texto sempre vai estar lá ou eu tenho que buscar no todo? É no todo. Por isso que não vai estar claro, não vai estar destacado no texto. Por falar em destaque, o texto destaca, enfatiza, assinala ou ressalta. Vocês repararam que todos esses comandos que eu citei, ó, o texto destaca, enfatiza, assinala, ressalta, todos esses comandos são de destaque. O autor, ou melhor, a banca está perguntando a você, está afirmando a você, que alguma ideia lá que ela vai citar é um destaque no texto.
Gente, como é que o destaque seria visto no texto? Só se ele usasse negrito, só se ele sublinhasse. Vocês acham que a informação que tem destaque no texto, ela vem sublinhada numa prova? Ela vem em negrito? Não, por isso que ela é de interpretação. Você não consegue ver claramente o que é destaque no texto. Você tem que perceber com as informações que são lançadas. Por isso que qualquer comando que peça para você verificar uma informação destacada é sempre da interpretação. Você vai ter que ter muito cuidado para analisar um item como esse. Para finalizar, qual é o contrário do aponta aqui? O autor indica... Gente, é claro que essa primeira parte aqui, ó, o autor, o texto, isso pode mudar, né? Pode mudar de uma banca para outra. Mas esse verbo aqui, lembra que eu falei? Quando eu uso o verbo indicar, eu quero gerar visualização ou imaginar uma ideia? Imaginar. Entendeu? Não é visualização, é diferente do aponta. Então, se a questão falou aponta, é compreensão. Se ela usou indica, é de interpretação. Aí, bora comigo. Vocês têm lá 20 itens de língua portuguesa para julgarem, certo? Você já sabe, pelo comando da questão, você já tem como saber qual é a questão que vai ser mais rápida de ser resolvida? Mais fácil para alguns? Sim. E agora você se planeja. Eu não vou dizer, como eu afirmei antes, eu não vou dizer que é para vocês fazerem a de compreensão, já que você vai achar que é mais fácil, mais rápido. Não quer dizer que você vai fazer primeiro. Mas você tem como, a partir de agora, se organizar e organizar melhor o seu tempo? Sim ou não, pessoas? Sim. E funciona, gente. Cara, funciona demais. Você encontrar aqui uma questão de estar claro, você volta a linha. É um parágrafo. Aí você volta, você não vê a informação, rapidamente você marca errado, vai tranquilo para julgar o outro item. Então, o que eu quero deixar claro a vocês é que sabermos essas diferenças sobre compreensão, sobre interpretação de texto, só servem para nós nos organizarmos melhor e otimizarmos o nosso tempo de resolução da prova. Beleza? Porque aí agora eu já sei como que eu vou analisar. Ó, aqui eu vou ter que ler com mais cuidado nas entrelinhas. Aqui não, basta ver o que está no texto. Se não tiver no texto, a questão está errada. Ficou claro? Sim ou não? Pega aí o material de vocês, vamos praticar um pouquinho. Nós vamos fazer duas questões aí, para vocês treinarem a análise interpretativa e a compreensiva. A primeira que a gente vai fazer é a questão número 1, tá? Não vai ser na ordem não, mas essa aí vai ser a primeira para esse tópico. É claro, nós vamos ler o texto. O texto aqui não está na íntegra, porque como o nosso estudo aqui, o nosso curso é bem direcionado, às vezes não vai ser possível a gente ler o texto todo. Então, a gente vai ler o trecho referente a algumas questões, beleza? Vamos à leitura aí desse texto. Essa prova, gente, foi para o TJ, tá? DFT. O direito é, por conseguinte, e aí por conseguinte, você já destaca e escreva aí que é conclusão. Ou seja, eu já sei, eu nem precisaria ver aqui a referência das linhas, mas se ele colocou o por conseguinte, significa que ele já havia dito alguma coisa, sim ou não, pessoas? Se ele está concluindo alguma coisa, ele já falou, né? Ele já citou algumas ideias antes. O direito é, por conseguinte, um contar de histórias. Assim como os antigos transmitiam o conhecimento por intermédio da oralidade, um processo judicial é, além de processo de conhecimento, um conjunto de histórias contrapostas uma à outra. Sua lógica sequenciada permite ao juiz a compreensão do acontecimento dos fatos, da mesma forma que uma boa obra literária reporta ao leitor ao entendimento linear de sua narração. A correta narrativa judicial é, portanto, um meio de se assegurar uma decisão que responda às expectativas lançadas pela parte em um procedimento judiciário.
Gente, se fosse para nós destacarmos aqui algumas palavras-chave para esse trecho, quais são? Uma palavra aí que fez toda a diferença sobre o que nós lemos, sobre o assunto tratado nesse parágrafo, qual é? Compreensão? Não. Direito? Ele fala sobre o direito? Ele fala sobre o judiciário? Ele fala sobre o processo judicial, sim ou não? Então, isso é uma palavra-chave, que reinou aqui nesse parágrafo. Além do direito, além de o parágrafo falar do direito, ou do processo judicial, ou de um esquema judiciário, ele também falou sobre uma coisa muito importante, que está lá na primeira linha: histórias. Vocês viram que esse parágrafo fala de histórias e assemelha o contar de histórias ao processo judicial? Vocês perceberam isso? Há aqui um fenômeno chamado comparação. O autor está comparando o processo judicial, o direito em si, a um contar de histórias. Ele quer que o leitor veja, olha, no processo judicial, o que nós temos é um contar de histórias. O juiz estará diante da história de um lado e da história de outro lado. E a partir como é que se chama? Do ouvir e do relatar dessas histórias, é que o juiz pode tomar uma decisão. Então, há uma comparação aqui, é isso que ocorre. Mas o mais importante sempre é você já destacando palavras que estão relacionadas ao aspecto geral dessa leitura, ao assunto desse trecho. Então, já destaquem as palavras direito e histórias. Se quiserem anotar ao lado que há uma comparação entre elas, é bem-vinda também. Bom? Então, há uma comparação entre o direito e o contar de histórias. Vamos à primeira questão, que diz o seguinte, ó. Depreende-se das informações veiculadas no segundo parágrafo, que, no nosso caso, é este mesmo, ok? Que, para os autores, a obra literária de qualidade deve permitir ao leitor compreender a sequência da narrativa. Então, veja, se encontrei o depreende-se, Se eu encontrei o depreende-se no enunciado dessa questão, eu sei que o que ele afirma, vocês viram qual é a afirmativa de fato da questão 1? É o que está a partir de para os autores, é isso que ele afirma aqui. Para os autores, a obra literária de qualidade deve permitir ao leitor compreender a sequência da narrativa. É isso que a gente tem que julgar. Essa afirmativa, ela vai estar escrita no texto, segundo o comando? Não. Mas eu tenho que perceber no texto palavras que nos levem a confirmar essa questão ou não. Vocês têm 2 minutos para respondê-la. Gente, eu acho que 2 minutos podem até ter sido muito. 1 minuto é suficiente para essa questão. E olhe lá. Já temos alguma resposta? O que vocês acham? Tá correto ou não? Chico? Tá correto? Ó, maioria disse não. Quando eu perguntei aqui, maioria disse não, alguns disseram sim. Por favor, deem uma olhada a partir da linha 21. Sua lógica, ou seja, a lógica do quê? Do processo judicial, que foi o que ele citou um pouquinho antes, na linha 19. Sua lógica sequenciada permite ao juiz, e aí você confirmaria que essa lógica sequenciada é do processo judicial, porque ele agora citou o juiz, certo? A compreensão permite ao juiz a compreensão do acontecimento dos fatos. Então, ele está afirmando que essa sequência, né, dos fatos permite ao juiz a compreensão. Aí ele fala assim, do mesmo... Cadê? Perdi. Da mesma forma que... Destaquem esse trecho para mim. Está na linha 22. Da mesma forma que... Uma boa obra literária reporta o leitor ao entendimento linear de sua narração. O entendimento linear é um entendimento sequenciado, sim ou não? Sim. E aí vocês perceberam a importância de saber o que é o da mesma forma que? Da mesma forma que é uma estrutura conjuntiva de comparação. Ele está comparando, ó, da mesma forma que o juiz consegue entender
a sequência e ter uma compreensão dos fatos pelo contar de histórias, pela sequência das histórias, o leitor também consegue esse entendimento linear quando a obra for boa. Esse boa é denotativo ou conotativo? Obra literária boa, ou boa obra literária, denotativo ou conotativo? Conotativo, porque boa, denotativamente falando, é no sentido de bondade. Ela é boa porque ela tem bondade ou ela é boa porque ela tem qualidade? Isso é conotação, gente. Conotação. Percebe? Então, assim, ele cobrou de você aqui essa percepção que boa obra literária é a mesma coisa de uma obra literária de qualidade. E o sentido é conotativo. Foi colocado na questão com outras palavras, mas não é sinônimo, sim ou não? Sim. Só que, mais uma vez, vamos ressaltar, o candidato consegue responder essa questão, talvez com mais tranquilidade, quando ele sabe que aí ocorreu uma comparação, porque foi usado da mesma forma que. Ó, o juiz compreende da mesma forma que o leitor vai compreender a sequência dos fatos. Perceberam? Então, a questão está certa. Anotem que o da mesma forma que é conclusivo. Ele indica uma conclusão. Só ressaltando, e aqui vai acontecer muito isso, ressaltando a importância de vocês conhecerem conectores, principalmente os conectores conjuntivos. Gente, em provas de concurso, quando eu falo isso, o concursando às vezes dá um pulo, ele toma assim um susto que ele não supunha muitas vezes a informação, gente. Imagine assim, uma prova do Sebrasp, a gente está aqui considerando 20 itens, não foi que eu falei no início? 20 itens. É comum uma prova do Sebrasp de 20 itens apresentar de 7 a 8 questões de conjunção. Vocês acham isso pouco? Isso é demais. Isso é muito, porque vai aparecer lá na questão de gramática e vai aparecer na questão de análise de texto. Tá? Então, assim, tem que saber conjunção. E não saber o mero decoreba, né, que muitas vezes o candidato faz. Eu vou memorizar aqui os conectivos. Não vou dizer que você não memoriza, é mentira, tá? Se alguém disser, não há memorização. Sim. Sim. E eu digo mais, aquele trabalhinho que às vezes o candidato faz de colocar na parede do quarto, sabe? Na parede do banheiro, na parede da cozinha, os conectores para ir memorizando, aquilo ali funciona. Só que não é só isso. Eu tenho que ser levada a entender o conectivo no contexto também, como acabou de acontecer aqui nessa questão, sim ou não? Sim. Então, vocês têm que treinar as conjunções nos períodos, né, entre os parágrafos e por aí vai. Eu vou antecipar para vocês, que eu gosto sempre de deixar o gostinho, a questão hoje mais difícil sobre conjunções na prova do Sebrasp envolve a análise dela entre estruturas, ou entre orações, ou entre períodos, ou entre parágrafos. Polícia Federal, qual foi o ano, gente? 2019 ou 2018? Polícia Federal 2018, uma das melhores questões de coesão sequencial, de conjunções, numa prova do Sebrasp. Cobrou a análise delas entre parágrafos, não entre períodos. Brilhante a questão. Vamos fazê-la aqui. Então já vai aí, colocando na sua cabeça, anotando aí que você precisa conhecer as conjunções. Nosso próximo encontro é quarta-feira. Vai falar muito disso. Então, já se preparem. Eu vou interromper aí rapidinho a resolução, porque eu quero que vocês vejam aqui. Era para eu ter feito antes, eu esqueci. Então, vamos fazer agora. Vocês vão julgar comigo algumas afirmativas a respeito daquele texto. Tá? Eu gosto muito de trabalhar esse texto, porque o candidato ele tem que perceber que a análise textual ocorre num período só. Né? Às vezes ele quer analisar o texto num parágrafo, num texto inteiro, mas, gente, às vezes precisamos compreender ou entender, interpretar um período, como vai acontecer agora. Vocês têm esse texto aqui como referência. José, marido de Maria. Vocês vão julgar para mim a primeira, que diz, segundo as ideias do texto, José ama Maria. O segundo é para eu analisar nas entrelinhas ou no texto. Diretamente no texto, no que está escrito. Então, volta lá rapidinho e me diz se está escrito. Está escrito que ele ama? Não, acabou. Acabou. Se a questão é de compreensão, segundo não é compreensão, se a questão é de compreensão, eu volto a texto e não encontro essa informação, está errado. Acabou. Não tem o que fazer. Mas aí, para ficar mais interessante, eu coloquei uma informação, uma afirmativa, mais ou menos parecida, numa questão de interpretação, para ver se vai mudar. Vamos ver?
Infere-se é uma questão de interpretação, ou seja, o que ela afirma pode estar certo mesmo não estando escrito. Mas a gente não pode supor, concorda? Interpretar não é fazer suposições. O que é fazer suposições? O texto é: Patrícia não bebe mais. Aí alguém fala assim: a Patrícia não gosta de beber. Gente, o texto era: Patrícia não bebe mais. Posso afirmar que Patrícia não gosta de beber, sim ou não? Isso é uma suposição. Pode ser verdade, mas é supor. Patrícia já bebeu na vida. Certo ou errado? Lembra qual era o texto? Patrícia não bebe mais. Patrícia já bebeu bebida alcoólica na vida. Certo ou errado? Está escrito isso no texto? Não. Mas ele me leva a ter esse entendimento, sim ou não? Por causa do mais. Quando eu falei Patrícia não bebe mais, esse mais nos leva a crer que ela um dia, mesmo que tenha sido um só, ela bebeu, gente? Sim. Tá vendo a diferença? Suposição não é a mesma coisa que interpretar, porque a interpretação pode não estar escrita, mas algo que foi escrito no texto vai me levar a essa ideia. Então vamos com calma. Infere-se do texto que José e Maria se amam. Olha qual é o texto. José é marido de Maria. Alguma coisa que está escrita ali nos leva a pensar que eles se amam? Sim ou não? Não. Não leva. Aí você vai falar assim: professora, mas eles não são casados? Se ele é marido dela, eles são casados? Não existe amor? Isso é uma interpretação, um fato possível ou uma suposição? Suposição? Dizer que porque ele é marido dela e eles se amam, gente, isso não é uma informação objetiva para o que está no texto. Isso é uma suposição. Essa questão também está errada? Está certa. Não há nada no texto que me leve a pensar que eles se amam. Se houvesse, por exemplo, uma sequência de ações de José e de Maria, um para com o outro, sabe, os cuidados diários, cuidados típicos de uma pessoa que quer bem a outra? Se houvesse uma sequência disso, aí nós poderíamos inferir que eles se amam? Sim, poderia. Mas do jeito que está ali, tão objetivo, ele é marido dela? Não, dá para saber. Agora, olha só uma que seria verdadeira, correta. É possível concluir, a partir, tá, do texto, ou das ideias do texto, que aí ele sempre vai associando ao que você leu, porque essa associação sempre vai existir, a partir das ideias do texto, que José e Maria são casados. Gente, quando eu leio José é marido de Maria, eu tenho certeza que eles casaram? Certeza eu não tenho. Sabe por que eu não tenho? Vocês conhecem pessoas que não mantiveram entre si a instituição do matrimônio, não se casaram como manda a lei, legalmente, não sei o quê, mas que se tratam assim por manterem uma relação conjugal? Conhecem? Conheço aos montes. Eu fui assim. Passei um bom tempo morando junto com meu marido antes de casar. Você acha que eu falava que ele era meu namorado que mora junto? Meu namorido, né? Tem esse termo, meu namorido? Não. Eu falava que ele era meu marido e ele falava que eu era esposa dele. Percebam que isso aqui não nos dá condições de afirmar que eles são casados. Mas é possível ter essa ideia? Sim ou não? Possível. Porque você precisa considerar que a questão de interpretação não é fato. A interpretação está sempre relacionada a possibilidades. Você tem como afirmar o que o autor quis dizer em determinado trecho? Você pode afirmar ou ter uma ideia baseada no que está escrito. Ideia, mas não afirmar. Não confundam a compreensão com a interpretação. Quando eu interpreto, eu quero retirar do texto informações que não estão tão claras, que estão subentendidas. Mas eu não posso fazer afirmações sobre intenções, por exemplo. Não é possível. Não é possível. Então aqui, mais uma vez, José é marido de Maria. Posso concluir que eles são casados. Talvez não sejam. Talvez não seja. Mas é possível porque, gente, qual é a palavra que nos leva a pensar em casamento? Que está no texto. Qual é a palavra? Marido. Entendeu?
marido. Não sei se eles casaram mesmo, não. Assim, no papel, como a sociedade muitas vezes cobra, né? A instituição do casamento. Não sei. Mas como ele usa o termo marido, eu posso ser levada a acreditar que eles são? Posso. E é isso que é uma questão de interpretação. Eu estou sem espaço aqui, mas eu vou propor aqui uma outra questão que seria de compreensão, tá? E também seria... Deixa eu colocar aqui, vale a pena colocar. Ó, vou separar aqui. Você vai analisar agora uma outra questão de compreensão. Olha como é diferente essa análise. Quarta questão. A reescritura. Reescritura. Maria é esposa de José, mantém os sentidos originais. Sim ou não? É boa também. Mantém ou não mantém? Gente, olha só, o que eu mencionei antes. Quando eu busco a análise de uma questão de compreensão, e a gente sabe que é compreensão, porque a questão falou em reescritura. Todo mundo aqui sabe a outra forma que a reescritura é mencionada numa questão? Vamos relembrar? Pode-se substituir o trecho destacado em por. Já viram essa questão? De substituir os trechos? Isso é reescritura também. Se eu sei que a questão é de reescritura, basta eu voltar ao texto e verificar se essa informação está lá. Vamos lá. Dizer que José é marido de Maria é a mesma coisa de dizer que a Maria é a esposa do José, sim ou não? Sim, sim. E com outras palavras, se ele é marido, isso a torna o que dele? Esposa. Aí vamos comigo. Isso é sinonímico. É uma sinonímia. Eu precisei de sinônimo? Não. A sinonímia num texto ocorre sem uso de sinônimos. É possível. É possível você reconstruir a estrutura em que as palavras que lá forem lançadas vão dar o mesmo sentido da estrutura original, sem fazer uso de sinônimos. É claro que, colegas, vamos aqui ser honestos, é mais fácil julgar a sinonímia quando eu encontro sinônimo, sim ou não? Sim. Poxa, a gente queria, né? Que toda a questão de sinonímia fosse a partir de sinônimos. Mas eu estou mostrando para vocês esse caso até para que vocês saibam que nem sempre é assim. A sinonímia ocorre mesmo, você pode até fazer essa anotação para o último exemplo. A sinonímia ocorre mesmo sem uso de sinônimos. Ok? E olha, é o tipo de questão, é o tipo de sinonímia que a gente tem que julgar, que é a mais complexa que tem. Porque quando eu não encontro sinônimo, eu fico assim, tendenciosa a dizer que não é a mesma mensagem. Eu tenho como referência, gente, uma questão que foi aplicada para o concurso de técnico, que trabalha no presídio, fugiu a palavra, técnico penitenciário, DEF. Pô, antigão esse concurso, foi de 2009. A banca foi Funiversa, antiga Funiversa. Ela cobrou uma das questões de figuras de linguagem mais difíceis que eu já vi em prova, foi sobre antítese. E aí você imagina assim, a antítese vem de antônimo, né? Então o que eu quero na antítese? Sentido contrário. Gente, pois a banca conseguiu elaborar uma questão em que havia antítese num texto do Graciliano Ramos, um fragmento do livro chamado Memórias do Cárcere, e ele não usou no texto, ele não usou antônimos, mas havia antítese. O trecho falava assim, que nós não poderíamos tentar esconder a dor ou esconder qualquer tipo de violação de direitos que nós sofremos. Aí o parágrafo dizia, é impossível, é inútil escondê-las, é inútil negá-las e envolvê-las em gaze. Envolver em gaze, ou num casaco, ou no lençol, é mostrar alguma coisa ou esconder? Esconder. Sabe qual foi a antítese dela no texto?
que se você passar por um sofrimento, você pode escrever em tábuas estreitas. Escrever em tábuas estreitas quer dizer que as pessoas, como um todo, vão ter acesso à sua informação? Não. Mas algumas terão, sim ou não? E se eu escrevo, eu escondo ou eu mostro? Escrever em tábuas estreitas, de Memórias do Cárcere, era antítese a escondê-las em gaze. A banca, gente, na prova de técnico penitenciário aqui do Distrito Federal, cobrou isso. E aí eu quero mostrar para vocês mais uma vez em que houve antítese, houve estruturas antônimas, mas ela precisou fazer uso de antônimos? Não. Da mesma forma que a sinonímia não precisa de sinônimos. Então, quem puder, anote isso. Para existir sinonímia, não é necessário que haja sinônimos. Beleza? Vamos lá. Eu vou apagando aqui para a gente ter espaço para outras anotações. Enquanto isso, pense se você tem alguma dúvida. Vamos trabalhar. Não vamos avançar sem sanar a sua dúvida. Gente, vamos fazer a outra questão? Nós fizemos uma de interpretação, não foi? Que foi a questão número 1. Agora eu convido vocês a fazerem comigo a questão... Vou virar aqui. Questão número 3. Reparem que ela é referente a outro texto. Tem problema não, depois eu volto à questão número 2. Vamos à questão número 3, que é do Instituto Rio Branco, ou seja, carreira diplomática. Olha só, de acordo com o texto, na esfera de investimentos, o acordo em negociação deverá buscar medidas contra toda forma de expropriação, com base em regras precisas e estáveis do Estado de Direito. Vejam que aqui, ó, eu fiz questão de nós lermos antes, só para vocês confirmarem que é uma questão de compreensão. Então, em teoria, o que é que eu faço? Volto ao texto, de preferência, quando há uma menção da linha, é até melhor, porque aí você volta especificamente ao trecho e confirma essa afirmativa. Vamos lá, vamos ler do início. Nossos blocos econômicos concordaram em inaugurar nova etapa negociadora do acordo comercial. O acordo deverá incluir compromissos ambiciosos de redução tarifária e medidas de superação dos entraves não tarifários e outras distorções ou barreiras ao comércio. As regras de origem dos produtos devem ser estabelecidas de forma clara e simples, e os mecanismos de certificação e verificação devem permitir o funcionamento transparente de administração das regras de origem, sem dar margem a decisões discricionárias que venham a criar obstáculos desnecessários ao comércio. Na esfera de investimentos, já sabemos que é aqui o trecho da nossa questão, o acordo deverá estabelecer um ambiente conducente ao fortalecimento dos fluxos entre ambos os blocos econômicos. Para tanto, deverão ser buscadas medidas contra expropriação arbitrária, com base em regras precisas e estáveis do Estado de Direito. E aí? Vou dar 1 minuto para vocês. Lemos o texto agora, já vimos. Qual é o assunto desse texto, gente? Do que ele fala? E aí? Vem falando desde o primeiro parágrafo. É sobre o quê? Um acordo comercial que está sendo mantido ou está sendo revisado? Revisado. Então, esse é o assunto do texto. Há um acordo comercial que está sendo revisado. O último parágrafo, que é o que nos interessa, ele fala sobre atitudes, sobre decisões que serão tomadas para que o acordo que vai ser revisado funcione, sim ou não? Sim. Então, leia com calma e me diga se essa questão está certa ou está errada. 1 minutinho.
Ah. E aí, gente? Certo ou errado? Qual é o ponto que vocês viram aí de erro para o que foi escrito na questão? Gente, olha que questão interessante. Ela vem com foco, né? Ela vem com foco que é o tal do acordo comercial ser revisado. Aí você pensa assim, poxa, então é um assunto muito específico. Quando ele fala sobre as medidas que vão ser tomadas, estou lá na linha 13. Para tanto, 14, aliás, para tanto, deverão ser buscadas medidas, ou seja, serão tomadas medidas contra a expropriação arbitrária. E aí você pensa, poxa, está tão específico o texto, desde lá do primeiro parágrafo, ele falando desse acordo comercial que vai ser refeito, vai ser reestabelecido, revisado, só pode ser qualquer expropriação vinculada a isso, né? Eu estou falando para você o que às vezes o candidato pensa. Poxa, o assunto é muito específico. É esse acordo comercial que está sendo revisado. Ele fala contra expropriação arbitrária. Só pode ser qualquer uma vinculada a ele. Dá ou não dá essa impressão quando você lê um texto sobre uma coisa tão específica? Mas ela de fato está errada. Está errada. Porque quando eu uso o termo toda, eu estou extrapolando o acordo. Eu estou falando de qualquer coisa que pode envolver o acordo e coisas que extra-acordo podem influenciá-lo. Vocês percebem? Toda expropriação arbitrária, tá, é diferente de expropriação arbitrária. O toda fez muita diferença e por isso também ela está errada. Perceberam? Então esse toda faz muita diferença. Um aluno meu uma vez trouxe uma dúvida a respeito de uma questão, polícia, gente, eu não lembro agora se foi Polícia Civil ou Polícia Militar de Goiás, 2019, eu acho, era o ano. Aí ele foi fazer essa prova, ele falou assim, professora, foi múltipla escolha, tá? Aí ele falou assim, professora, houve uma questão que me gerou dúvida, porque eles pediam sinonímia. Sinonímia. E era uma coisa assim, que no texto era uma palavra que queria dizer que a pessoa quer evitar, ela não quer. E havia uma das opções que falava, você pode trocar por pavor. Gente, quando eu quero evitar algo, isso pode estar relacionado a medo, tá? Que era mais ou menos a ideia do texto. Pavor é igual a medo? De novo, pavor é igual a medo? Não é, gente. Semanticamente, pavor intensifica o medo. Sim ou não, gente? É a mesma coisa desse toda. Toda expropriação está intensificando porque amplia o contexto de atuação dessa palavra. É como se ela passa a alcançar outras coisas. E não só o acordo que está em questão, que é o tema desse texto. Então a questão está errada. E bastou o candidato visualizar esse toda, perceber que na questão não havia menção nenhuma, nem de sinônimo de toda, ele viu que não era o que estava escrito no texto. Pergunto a vocês, foi mais rápida a análise, sabendo que eu tinha que ler um trecho específico e confirmar o que estava escrito, sim ou não? Para alguns foi, para outros não, porque agora talvez você não sinta essa diferença, mas quanto mais você praticar a resolução de análise de texto com essa colinha dos comandos, o que é de compreensão, você fica bem mais treinado e aí sim você economiza bastante tempo. Façam isso, beleza? Vamos avançar, pessoas? Eu estava aqui confirmando qual era o horário do nosso intervalo. Será às 10, né? Então nós temos um tempinho bom ainda. Vamos falar sobre outro aspecto da análise textual, muito, mas muito importante para vocês, tá? Que é a análise da coesão e da coerência de um texto. Gente, isso cai em prova? Isso aqui cai na prova do Sebrasp, sim ou não? Nossa, demais. E a gente vai falar, inclusive, sobre como você vai julgar a coerência na prova do Sebrasp. Que não é igual se você fosse julgar numa da FG. Que não é igual se você fosse julgar numa da VUNESP. Que não é igual se você fosse julgar uma da OCP. É diferente, tá? Mas vamos relembrar aqui o que cada um desses critérios textuais estabelece no texto, ok? A coerência é toda vez que eu reconheço no texto o sentido lógico
Em outras palavras, e bem assim, objetivamente falando, é a lógica textual, tá? E a coesão é a ligação das ideias do texto. Ligação, gente, esta que vai acontecer entre orações, entre períodos ou entre parágrafos. Há um encadeamento de ideias no texto. E tudo ocorre por meio da coesão. Daí você percebe o seguinte. Eu só chego a uma a partir da outra. Tá? Elas não são interdependentes. Eu tenho uma que depende da outra. Tá? Que é a coerência. Porque para eu reconhecer que houve lógica no meu texto, no texto que eu acabei de construir, eu tenho que verificar se a ligação está adequada. Então, ó, a coerência depende da coesão. Eu coloquei essa seta para ter o seguinte entendimento. A coesão nos leva à coerência. Tá? Eu dependo da coesão para construir um texto coerente. Olha, no meu órgão, eu tenho... Uma das minhas atribuições é fazer a revisão dos documentos do setor. Principalmente quando os nossos documentos eles vão ser enviados para a Procuradoria-Geral, do DF, para alguns tribunais, ou seja, ofícios, né? E aí eu percebo que muitas vezes o colega, ele não constrói um parágrafo coerente porque faltou ali um conector adequado. Às vezes ele até usou um conector naquele fragmento, naquele parágrafo, mas não era o conector adequado. E aí o texto passa a não ter o quê? Lógica. É quando o texto precisa ser revisto. Ele tem que ser readaptado, ele tem que ser revisado. Então, é muito importante esse conhecimento das estruturas que nos permitem estabelecer a ligação para que eu haja, para que eu atinja a essa coerência necessária ao texto também. Tá bom? O que é importante conhecer? De mais importante, conhecer na coesão os elementos coesivos. Gente, por que eu falo isso? A maioria das questões em provas de concurso, quando cobra coesão, cobra o uso dos elementos coesivos, porque existem vários tipos de coesão. Ao final do nosso curso, vocês vão receber um material teórico para vocês irem acompanhando tudo que a gente trabalhou aqui e continuarem estudando. Tá? Com bastante informação. E aí vocês vão ver que existem vários tipos de coesão. Para nós aqui importam duas, que são as mais cobradas em provas. A coesão sequencial e a coesão referencial. Mas existe uma coesão chamada lexical, que ocorre pela troca de uma palavra por outra. Então, se eu digo assim, o Brasil alcançou a marca de mais de 200 mil mortes. Ou então, chegou, né, a mais de 200 mil mortes pela Covid-19. O país montou uma força... Quem é o país? Brasil, não é? Referencial, mas nós vamos anotar sobre elas, tá? O material que vocês vão receber trará outros tipos de coesão, para vocês não ficarem sem, né, essa base também, essa base teórica. Mas eu asseguro a vocês que vai cair na prova, é a coesão referencial e a sequencial. Então, esses elementos coesivos são os mais importantes de nós conhecermos. O que é um elemento referenciador, sequenciador, o que é um elemento anafórico, quem já ouviu falar dele? Anafórico, deítico. A única banca que ainda cobra um pouco de deixis no conhecimento básico é o Sebrasp. É difícil encontrar uma outra banca que, nas questões de conhecimento básico, são aquelas que alcançam a quase todos os candidatos, né? Cobram o elemento deítico. Então, a gente tem que falar sobre isso, elemento catafórico. Vou precisar falar de oxímoro? Não, não é necessário. Só se aqui a gente tivesse uma turma para professores de língua portuguesa. Que aí seria um conteúdo específico, não do básico, entenderam? Mas isso aqui, gente, ó, coerência depende de coesão. Por isso, o que mais a gente estuda é a coesão, tá? As questões que mais serão cobradas são sobre a coesão. Agora, vamos falar daquela observação que eu fiz a respeito de coerência no Sebrasp. Olha o cuidado que você tem que ter. Já viram que questões de reescritura no Sebrasp às vezes falam assim? Ó, vou pegar isso aqui. A reescritura, Maria, esposa de José, mantém os sentidos originais. Mas às vezes não aparece assim, mantém a coerência do texto. Não é?
E eu vejo o candidato trabalhando isso como se isso fosse sinônimo. Dizer que mantém o sentido é a mesma coisa de manter a coerência. Não é. Não é. Colegas, eu posso ter lógica mantida numa estrutura e o sentido ser alterado, sim ou não? Sim. Posso. É possível isso. Só que muitos candidatos, às vezes, acabam fazendo essa associação, porque eu já vi prova de concurso de outras bancas, associando que se mantém a coerência era a mesma coisa que manter o sentido. Aí ele marcou certo e foi embora. Na prova do Sebrasp. Não é assim. Eu vou citar uma questão de gramática, e como eu sei que vocês estão fera, fazendo tudo que é questão, vocês já viram essa questão do Sebrasp. Quem já viu uma questão que pede para trocarmos o ser por quando, ou vice-versa? Essa questão foi cobrada recentemente, mais de uma vez pelo Sebrasp. Quem já viu? Alguém já viu essa questão? Já viu? Você viu em uma prova ou mais de uma? Mais de uma, perfeito. Era essa a referência que eu queria. Porque ela não caiu só uma vez. E é prova recente, né, colega? 2018 para cá. Gente, ser e quando são conjunções, ou seja, conectores. Para análise textual, tanto gramatical, mas textual também, elas são importantes. Quando indica uma única ideia. Tempo, tempo, tempo. O se, em geral, indica condição, mas ele também pode indicar causa. Aí, no dia desse, trabalhando com alguns alunos, um aluno falou assim, professora, mas o se também indica tempo, né? Oi? Eu vi numa questão aí que o se indicava tempo, porque ele pôde substituir o quando. Peraí. E não era assim que estava a questão. A questão não falava, se eu trocar o se por quando, eu mantenho o sentido. Dizia que eu manteria a correção gramatical, e aí, é claro, eu teria que analisar o resto, tá? Uma por outra, não dá para dizer que atende à correção gramatical. E manteria a coerência do texto. Manter a coerência do texto para o Sebrasp é a mesma coisa de manter o sentido? Não. Aí um monte de candidato marca errado de cara. Ah, tá errado. Porque tá ainda pensando que coerência é a mesma coisa que sentido. Aí ele vai dizer, eu sei que não é. Eu sei que C não é temporal, então vou marcar errado. Mas espera, você não prestou atenção no que dizia a questão. Ela não falou que mantinha o sentido. Falou que mantinha a coerência. E realmente existia coerência na troca de um conectivo pelo outro. Então a gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado por quê? E aí é a observação que eu peço que vocês façam. E para o Sebrasp, eu vou especificar, gente, até porque o nosso foco aqui maior é essa banca. Para o Sebrasp, manter coerência não é a mesma coisa de manter o sentido. Anota isso desse jeito. Porque quando a questão aparece, é essa confusão que às vezes o candidato faz. Manter a coerência não é a mesma coisa de manter o sentido. Ok? Nem toda banca é assim, tá? Nem toda banca é assim. Houve um concurso para agente penitenciário, não era mais técnico. Agora era agente penitenciário, que foi um concurso mais recente aqui no DF. E a banca também era Funiversa. A banca dizia que a retirada de uma vírgula geraria incoerência. Uma coisa assim. Geraria incoerência. Aí o candidato retirou. Imagina aqui esse trecho. Você vai à minha festa da posse? Não. Peraí que eu tenho que fazer 2 perguntas para isso funcionar. Você vai à minha festa da posse ou vai ficar enrolando para responder? Aí ele fala, não, irei. Ele respondeu 2 coisas, não foi? Não, para não vai enrolar. Irei, confirmando a ida. Eu retiro. Você vai à minha festa da posse ou vai ficar enrolando para responder? Não irei. Tem diferença na retirada do sentido, sim ou não? Beleza. Mas gera incoerência? Eu usei no mesmo contexto. Gera incoerência ou as 2 são possíveis? É isso que a gente tem que pensar em relação à coerência, em relação à lógica. Não vai perder a coerência se lá naquele contexto for possível a ideia. Aqui não era possível? A ideia com e sem vírgula? Aí a questão lá do agente penitenciário falava isso, ó, retira a vírgula, não era essa estrutura, era uma oração subordinada adjetiva explicativa. Retirando a vírgula, gera-se incoerência no texto. Um monte de candidato marcou certo.
Por que confundiu incoerência, ou seja, falta de lógica, com mudança de sentido? Eles viram que mudaria o sentido. Mas, gente, isso aqui fica incoerente ou é uma resposta viável? Era uma resposta viável. Então, isso aqui mantém a coerência, sim ou não? Sim. Mas muda o... Tá vendo como é no contexto? Isso pode acontecer. E acontece direto. Eles estão pegando os candidatos pelo calcanhar nesse ponto. Manter a coerência não é manter o sentido. Alterar o sentido não é gerar a incoerência. Ficou claro? Então vamos seguir. Vamos começar a falar dela? Coesão. Tem muita coisa boa para vir. Gente, pense aí, se você ficou com alguma dúvida relativa à análise de questões de coerência, análise de questões de coesão, mencione. Vai para casa com essa dúvida, não. Vamos lá? O que de mais importante a gente precisa saber em relação à coesão referencial? Existem dois tipos iniciais de elementos que, para algumas provas, nós não precisaríamos estudar os dois, mas no caso do Sebrasp vale a pena. Que são os elementos endofóricos e o estudo dos elementos, vou colocar para cá, elementos esofóricos. A finalidade deles, gente, é fácil de vocês perceberem por conta do prefixo, né? Desses dois nomes. O endo está voltado para dentro e o eso para fora. Só que você tem que ter muito cuidado, porque eu vejo às vezes o candidato estudando, né? Elemento endofórico, elemento esofórico. E aí às vezes ele pensa que um está dentro e o outro está fora. E não é isso não. Os dois estão no texto. É a referência que eles fazem que pode ser para dentro ou para fora. Então, a melhor forma de vocês anotarem isso é elementos endofóricos fazem referência para ideias dentro do texto. Tá? Vou repetir. Endofóricos fazem referência para ideias dentro do texto. Para facilitar, quando você usar esse termo dentro, você vai complementar com a palavra explícito. Entendeu agora o valor do dentro? Porque quando você para assim, eu sei, gente, às vezes você começa a querer viajar na nomenclatura de alguns termos, né? E se você for entrar nessa viagem, você poderia falar assim, pô, mas que doido, se eu vou fazer referência para o que está dentro e o que está fora, o texto ele sempre vai estar com informações dentro dele, sejam explícitas e subentendidas, não é? Está tudo no texto. Então, para você não cair nesse tipo de situação, de dúvida, é melhor que você faça essa complementação na sua anotação. Que os endofóricos fazem referência para as ideias dentro do texto e que essas ideias são o quê, gente? Explícitas ou implícitas? Explícitas. As ideias às quais eles fazem referência são ideias explícitas. Elas vão estar escritas no texto. Beleza? Pode. Vamos pensar num caso muito comum do distanciamento da referência, os pronomes demonstrativos, né? Existe o pronome este, o pronome esse e o pronome aquele, para falar do elemento inicial, que é o masculino singular. O elemento este, quando ele retoma, faz referência a uma ideia já mencionada, deve haver proximidade. Ele tem que fazer referência para aquilo que é mais próximo. Já o esse não. Olha que legal o esse. O esse, ele faz referência a tudo que foi mencionado antes, mas ele pode estar no último parágrafo e fazer menção à introdução do texto, ou seja, no primeiro. Ele tem esse poder, o esse. O este não tem. O este já não tem. Entende? Então, assim,
as referenciações que podem ocorrer, elas não precisam, de fato, como disse o colega, elas não precisam estar próximas. Quando são próximas, nossa vida está ganha, né? Quando elas são próximas, nossa vida está ganha, porque a análise se torna muito mais simples. Mas a gente vai também praticar como deve ser feita a análise desses pronomes demonstrativos, e vocês perceberão que vai ficar mais simples também. Mas vamos seguir. Então, eles fazem referência para ideias de dentro do texto, ou seja, informações, ideias explícitas. O esofórico, ele faz referência a ideias extratextuais. Ideias extratextuais. Ou seja, que não vão estar escritas no texto. Mas elas podem estar implícitas, sim ou não? Podem. Objetivamente, elas não vão estar escritas. Por isso que dá a nós essa impressão de fazer a referência para o extratextual. Mas elas estão ali de alguma forma implícita, tá? As ideias que são referenciadas por um elemento esofórico. Para o nosso estudo, aqui no endofórico, nós temos essa divisão, ó. Os endofóricos se dividem em anafóricos e catafórico. Agora sim, é importante a gente saber aqui direcionamento, porque um volta e o outro avança. Em outras palavras, um vai se referir ao que já foi mencionado e o outro vai se referir a algo que ainda vai ser dito no texto. Bom? Então, ó, anafórico retoma. Sei que muitos de vocês já conhecem essas classificações, né? Essas definições de uso. Ele retoma a ideia. Retomar é se referir ao que está antes ou depois? Antes, né? Retomar é sempre se referir ao que está antes. E o catafórico refere-se à ideia posterior. Agora, mesmo que você já conheça essas definições, já tenha estudado os elementos anafórico e catafórico, perceba aqui, ó, segundo a neurolinguística, o que eles fazem no seu cérebro quando você lê um texto. O anafórico reativa uma informação. Gente, olha que curioso. Sabe por que a gente vai anotar assim, separado, reativa? Porque quando eu uso um elemento anafórico, ele me traz uma nova informação. Então, ele ativa uma nova ideia. Mas se ele retoma, ele reativa, porque ele relaciona as duas. Ele vai relacionar uma nova informação a algo que já foi dito sobre aquilo. Tá? Então, ele é um reativador de ideias. E eu tenho o catafórico só como ativador. Sabe por que ele ativa? Porque eu não vi ainda. Eu não vi aquela ideia ainda. Eu ainda vou ver. Mas ele aguça a minha curiosidade. Funciona mais ou menos assim. Você está lendo um texto, ou um livro, um bom romance, e aí você, de repente, encontra uma palavra que aguça a sua curiosidade. Ela vai fazer com que você queira terminar aquele período, para você saber o que aquela informação quer dizer. É para isso que servem os elementos catafóricos, para gerar em você, leitor, a curiosidade necessária para você prosseguir, para você continuar a leitura. Tá bom? Então, pensem nisso, pensem nessa função de ativar. Pode até anotar aqui, ó, que ele apresenta uma nova ideia. Ativar e apresentar. Sabe, eu já vi uma questão que falava sobre um elemento catafórico e dizia assim, tal termo, não me lembro qual, apresenta a ideia de que, quando o candidato confirmasse que ele era catafórico, estava certa a questão. Entenderam? Vou repetir de novo, ó. Estava no item. O elemento X da linha tal apresenta a ideia de que, se ele fosse anafórico, essa questão estava certa ou errada? O anafórico, ele apresenta ou ele retoma? Essa questão estava errada. Se você voltasse e visse que ele era anafórico. Entendeu? Mas ela, na prática, na prova, ela estava certa. Porque o candidato, quando voltou lá, ele viu que aquele termo era um termo catafórico. E aí ele marcou seguramente que estava certa. Porque o catafórico, ele apresenta uma informação, sim ou não? Sim. Ele vem antes, né, da informação. Beleza? Vamos para a prática. Ah, não, vamos escrever aqui sobre o esofórico, aí a gente vai para os exemplos, tá? Ó, primeiro ponto que eu quero que vocês saibam, dos elementos esofóricos, nós vamos trabalhar aqui o deítico, tá? Deítico, gente, é um elemento que estabelece a deixis. Vou colocar aí do lado. Elemento deítico é o que estabelece a deixis. Ele é um pouquinho mais sutil
do que os dois elementos que nós vimos ali, o anafórico e o catafórico. Mas hoje vocês vão aprender uma forma segura de distingui-los. Vocês vão aprender aqui uma forma de você nunca mais confundir um deítico com um anafórico. Porque eu asseguro a vocês, a maioria dos candidatos não confunde catafórico com deítico. É comum a confusão entre o deítico e o anafórico. Hoje vocês vão aprender uma forma de não confundi-los mais, tá bom? Vamos só anotar para que serve o deítico? Eu já vi ali que o anafórico retoma, que o catafórico refere-se à ideia posterior, e o deítico você vai anotar, que indica as ideias de tempo, lugar ou as pessoas do discurso. Ok? Então, basicamente, o elemento deítico, quando nós reconhecermos, se alguma questão pedir que você reconheça, você vai ter que verificar se aquele termo chamado de deítico pela banca, se ele está ali representando a ideia de tempo, de lugar, ou querendo fazer menção às pessoas do discurso. Ok? Quais são as pessoas do discurso? Eu, primeira pessoa, você. O você é a segunda pessoa do discurso, não tu, né, que seria o gramatical. Então, você, segunda pessoa do discurso, e ele ou ela, eles ou elas, que correspondem à terceira pessoa do discurso, certo? Então, a gente pode ver o uso do deítico indicando essas pessoas, mas é mais comum, confirmo a vocês que em provas, é mais comum o deítico ou indicando lugar ou indicando tempo. É bem mais comum, tá? Mas acontece, por exemplo, uma prova para advogado do Bacen, Banco Central, cobrou o elemento deítico fazendo referência à terceira pessoa, quando na verdade ele se apresentou como segunda. Eu não acabei de falar para vocês que o você, nas pessoas do discurso, ele corresponde à segunda, só que o contexto consegue transformá-lo em terceira. E foi assim que a prova do Bacen cobrou. Vou dar um exemplo a vocês. Ou melhor, vou usar a prova do Bacen, acho que é melhor. Havia um texto em que foi lançada uma entrevista com aquela modelo Gisele Bündchen. E aí o entrevistador, foi logo quando ela se aposentou, sabe? Aí o entrevistador pergunta assim para ela, Gisele, qual é o segredo do seu sucesso? O que a pessoa tem que fazer para ficar tantos anos assim no auge, como você ficou? A resposta dela foi usada na questão. Você tem de ser o melhor. Você tem de ser o melhor. Quem era você? Era a segunda pessoa do discurso, o entrevistador dela, ou era qualquer pessoa? De novo, gente, pensa na resposta da Gisele. Você tem de ser o melhor. Esse você era a segunda pessoa da conversa dela, o interlocutor, ou era qualquer pessoa? Transformamos ou não transformamos o você em terceira pessoa do discurso? Transformamos. E assim é classificado um elemento deítico que faz referência a pessoas. Foi cobrado na prova que o você era um elemento deítico. Ele era, porque ele estava se referindo a algo do texto ou fora do texto? Fora, qualquer pessoa. As outras pessoas estavam lá na entrevista participando? Não. Era algo extratextual, sim ou não? Sim. A ideia era extratextual. Perceberam? Então, há outras situações, a gente vai ver já já, ok? Quantas horas agora, para ver se dá tempo dos exemplos? 15? 5? Dá tempo. Um primeiro exemplo aqui, para nós trabalharmos. Vamos direto para os pronomes demonstrativos? Bora lá. Uso dos pronomes demonstrativos. Gente, eu estou achando a gracinha que ninguém está falando da cor do giz. Agora que eu me lembrei disso. Normalmente tem um giz que o povo não enxerga. Tá batendo aqui legal? Amarelo, verde, rosa. Não dá para enxergar o amarelo? Dá? Vocês estão enxergando o amarelo? Ah, então beleza. Vamos no amarelo, que o amarelo é bom que tá brilhando. Uso dos pronomes demonstrativos. Aqui, gente, nessa referenciação ou na coesão referencial.
Vamos ver. Vou separar aqui nos tipos de pronome. Este, esse e aquele. Certo? E aí a gente pode falar sobre isso. A primeira observação aqui é deles com a função endofórica. Tá? Pode anotar aí. Que o primeiro que nós vamos anotar sobre eles, a primeira coisa, é a função deles endofórica, quando eles estão voltados para as informações explícitas no texto. A maioria de vocês vai fazer prova com redação oficial, não vai? Aqui? Acho que é a maioria, né? Na redação oficial, é importante também você saber qual pronome se usar em cada situação do documento. Anota isso, vale a pena juntar tudo agora. Este corresponde à primeira pessoa, esse à segunda e aquele à terceira. Na redação oficial, vou colocar aqui do lado porque é só um complemento, tá? Na redação oficial, o este é para o remetente do texto. Só ele pode usar. O esse é do destinatário. A autoridade destinatária do seu documento. E o aquele, outras autoridades. Vou colocar autoridades ou setores, tá? Vou colocar aqui, outros setores ou autoridades. Tá? É legal você saber isso porque você vai produzir um texto, né, um texto oficial, baseado nos princípios da redação oficial, mas isso aí é uma dúvida que o candidato tem na prática mesmo, quando ele vai fazer o texto. Ou seja, quando ele vai fazer um relatório. Estou cheio de gente aqui que vai ter que fazer relatório daqui a alguns meses. Sim ou não, pessoas? Sim ou não, pessoas? Gente, se vocês não acreditarem nisso, ninguém mais acredita. Você vai estar lá no grupo e vai participar da primeira turma da Polícia Federal? Da Polícia Rodoviária Federal? Da Polícia Civil do Distrito Federal? Do DEPEN? Sim ou não? Sim. Você, colega professor, você vai estar no ano que vem na Secretaria de Educação como professor efetivo, tendo que produzir diário, relatório sobre aluno? Vai. Olha, gente, se você não acredita, nem a pessoa que você julga mais próxima a você acredita. Estou falando de marido, mulher. Você está aqui estudando, ele está lá te dizendo que tem força, mas ele está duvidando de você. Ou ela duvidando de você. Mas você tem que acreditar nisso. Vocês vão estar na próxima turma, vão precisar fazer um relatório, aí eu não sei, Patrícia, qual o pronome que eu uso agora? A partir de análise deste departamento ou desse departamento? É deste, não é você que está escrevendo? Você não é o remetente dessa informação? Então, você vai anotar. Vamos para a função anafórica. Este é o pronome que mais gera problema, tá? No estudo de alguns candidatos. Porque alguns não se lembram que ele desempenha as duas. Ele pode ser anafórico, como ele pode ser catafórico. Tá? Ele tem as duas funções. E é o único, gente. Como endofórico, ele é o único que vai apresentar as duas funções. O esse, essencialmente anafórico, tá? E o aquele também, essencialmente anafórico. Então, a gente vê aqui que o único destes pronomes demonstrativos que podem apresentar uma informação é o este. Mas eu confesso a vocês que não é o uso que mais suscita a dúvida entre os candidatos. Essa função catafórica normalmente é simples, é mais fácil de ser confirmada. Exemplo, gente, eu tenho algumas informações a prestar a vocês, como esta novidade. Eu falei esta novidade. Tá certo isso? Tá? Porque eu já contei qual é a novidade? Não. Então, se eu falo esta novidade, está correto, porque eu ainda não falei. Eu vou falar qual é a novidade. Hoje sairemos às 12h30. Tudo bem por vocês? Olha os olhares arregalados, assustados. Então, a novidade. Eu não tinha falado, por isso que eu tive que dizer esta. Percebe? Agora, se eu falasse assim, gente, a saída para as 12h30 foi algo discutido aqui entre a coordenação, entre alguns professores, e isso se viu necessário.
O isso foi usado corretamente? Foi. Qual foi o isso que se viu necessário? A saída às 12h30. Mas é tudo mentira, tudo brincadeira. Não vai acontecer nada disso. Então vamos seguir. A preocupação que a gente tem que ter agora é com o valor anafórico do esse e do este. Porque são os dois pronomes que mais geram dúvida. Fala aí, gente, dizendo honestamente, vocês já tiveram dúvida no uso deles? Do este, do esse? Olha, é o tipo de pronome que você tem que evitar na redação. Pelo amor de Deus, não usa. Não use. Se você conseguir outro elemento retomador, elemento catafórico, não faça uso desses pronomes, porque a chance de você usar inadequadamente é grande. Então, tente fugir desse elemento retomador, tá? Elemento referenciador. Como eu mencionei, o anafórico, ele retoma qualquer informação que, que só pode ser retomada por este ou por aquele. De novo, o esse retoma qualquer informação que não seja exclusiva do este ou do aquele. Quais são essas informações exclusivas? O este, para ser anafórico, ele retoma o termo mais próximo. Sempre. Mais próximo. E o aquele, quando for anafórico, retoma o que for sempre mais distante. Certo? Agora, observem bem. Falando agora de uma informação que você tem que interpretar aí, ó, para me responder. Se o este, para ser anafórico, só faz referência ao mais próximo e o aquele ao mais distante, eles podem ser usados para fazer referência a uma só informação ou tem que haver concorrência? Eita, essa pergunta foi de prova, hein? Vou repetir. Para eu usar o este e o aquele como anafóricos, já que eles retomam só o que é mais próximo e só o que é mais distante, eles só podem retomar uma informação lançada sozinha ou tem que haver concorrência? Tem que haver concorrência, tem que haver pelo menos quantas informações? 2, para eu conseguir dizer qual é a mais próxima e qual é a mais distante. Eles precisam de concorrência, de ideias para serem usados, os dois. O esse não precisa, ele não precisa de concorrência. Mas o este e o aquele, sim. Então vamos pensar na prática? Professora, o esse, ele pode retomar uma informação próxima? Pode, só não pode ser a mais próxima. Porque para a mais próxima já existe o este. Professora, o esse pode retomar uma informação distante, que foi a colocação do colega? Pode, só não pode ser a mais distante, porque para isso existe o aquele. Entenderam? O esse é muito versátil, muito. Ele consegue ser usado em várias partes do texto, porque ele consegue retomar diversas informações. Só não a mais próxima, só não a mais distante. Eu vou pedir que vocês escrevam um trecho de um livro de Manuel Bandeira para vocês julgarem qual é o pronome adequado ou se a informação está adequada ou não. Beleza? Vamos lá? Podemos anotar ou mais um minutinho? Vocês querem terminar de anotar ali ou já podemos? Eita ferro, sério? Já passaram, foi 4. Então, vou deixar o gostinho para depois do intervalo. Quando vocês voltarem, a gente vai anotar um fragmento de texto para vocês julgarem aqui qual é o pronome que está certo. De novo, ó, entre os que geram dúvida. Quais que geram dúvida? Este e esse. Beleza?